Quanto tempo demora um processo de nacionalidade portuguesa para ser concluído? E qual é a velocidade dessas bolinhas quando você consulta o seu processo online? Bem, esse tema foi sugerido lá no meu Instagram, no Direito Portugal, durante uma enquete que eu fiz com os meus seguidores. Então, se você ainda não me segue lá, aproveita para seguir e deixar a sua sugestão, o seu comentário para os temas dos próximos vídeos, porque eu trago muitos deles aqui para o YouTube. Bem, eu sou Sheila Salgado, advogada, moro em Portugal e aqui exerço a advocacia na área do direito imigratório, nacionalidade portuguesa e vistos. E hoje nós vamos tratar desse tema que deixa muitas pessoas inquietas quando elas dão entrada no seu processo de nacionalidade portuguesa e simplesmente não sabem qual será o tempo de trâmite desse processo. Bem, isso é um estresse muito grande. Pior ainda quando você entra para verificar o seu processo online e simplesmente aquelas bolinhas não ficam verdes. Elas não têm qualquer andamento processual. Bem, o que eu tenho que dizer é o seguinte: na nossa experiência profissional, atuando diretamente aqui em Portugal, numa conservatória de registro civil ou nos registros centrais, e não no consulado de cada país, no consulado português no Brasil, por exemplo, porque o tempo pode praticamente dobrar. Então, eu vou dizer, na minha experiência, atuando diretamente em Portugal. Não tem comparação quando você dá entrada no processo diretamente em Portugal do que aquele que você dá entrada no consulado. Porque primeiro você não consegue agendamento, depois que você é atendido, eles juntam vários processos para depois mandar tudo de uma vez para Portugal. Muitas vezes isso demora mais de um ano, só para esse processo chegar numa conservatória de registro civil em Portugal. Então vamos lá. Esse andamento depende de cada processo, cada espécie de processo de nacionalidade. Os processos para filhos de cidadão português geralmente andam mais rápido. Eles costumam demorar de 5 a 7 meses para ser concluído. Isso eu estou falando na minha experiência como profissional. Claro que esse tempo pode variar de processo para processo, de local para local e de profissionais a trabalhar. Vamos lá, esse é o mais rápido. Já o processo para neto de português costuma demorar 2 anos a 2 anos e meio para ser concluído. Tirando de filho, todos os outros são mais longos. Para cônjuge de cidadão português, o mesmo prazo, 2 anos. Para cidadão que reside em Portugal e depois deseja entrar com seu processo de nacionalidade portuguesa, que é por tempo de residência, dentre outros. Bem, e como são essas fases processuais? Como elas vão aqui avançando de acordo com o tempo? Isso é uma coisa que deixa muitas pessoas estressadas e inquietas, achando que o processo está parado e que ninguém está a trabalhar nele. Então eu vou contar aqui uma experiência, ou várias que eu tive, de processos que simplesmente toda semana eu consultava e as bolinhas não avançavam. Ficava sempre na fase 1, que é a fase em que ele foi recebido, a fase 2, que ele foi registrado, a fase 3, que aguarda consulta, 4, verificação de documentos, 5, análise do pedido, 6, despacho e 7º, terminado. Eu acompanhava esses processos e essas fases não andavam, ficavam paradas no item 1, na fase 1, foi recebido. E aí, depois de 7 meses, quando eu ia avaliar novamente, já estava terminado. Ou seja, o processo ficou durante 7 meses só na fase 1 e depois, na semana seguinte, porque eu acompanho todas as semanas, quando eu fui olhar, ele já estava na fase 7, terminado. Então, não é aquela questão que nós pensamos que é uma ordem cronológica, que cada mês essas bolinhas vão ser preenchidas. Ou de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, não. Porque muitas vezes os funcionários, eles trabalham no seu processo e não vão atualizando essas bolinhas. Isso é normal, você não precisa ficar desesperado, achar que o seu processo foi esquecido ou que tem ali uma exigência para ser cumprida e não foi. Porque eles vão notificar o profissional que deu entrada no seu processo, caso isso aconteça.
Por isso é muito importante que você seja acompanhado por um advogado, uma advogada da sua confiança aqui em Portugal. Porque se surgir uma exigência no curso desse processo e você não souber cumprir, vai precisar da ajuda desse profissional. Bem, e os processos para neto de portugueses, que são mais demorados? Já tive casos em que essas bolinhas simplesmente ficaram paradas durante 1 ano e meio. E só depois desse período elas foram atualizadas. Bem, também já tive casos que elas foram atualizadas de 6 em 6 meses ou simplesmente foram concluídas no final do processo. E realmente dá aquela impressão que o seu processo está parado. Mas temos que ter, sim, muita paciência e o importante é você estar sempre a consultar o seu processo e, se receber uma exigência, cumprir dentro do prazo que eles estipulam, geralmente de 20 a 30 dias. Isso é o mais importante. Bem, espero ter ajudado com esse vídeo, que você fique mais tranquilo e procure sim a ajuda de um profissional habilitado, uma advogada aqui em Portugal, para desde o início você ter mais segurança no seu processo de nacionalidade portuguesa. E como eles são mais demorados, para que você possa justamente juntar toda a documentação, reunir todos os elementos necessários e dar entrada logo no seu pedido. Porque quanto mais tempo passar, dificilmente você terá um processo mais rápido. Bem, então eu espero que tenham gostado, possam curtir esse vídeo, deixar aí as suas dúvidas no comentário e, se precisar de ajuda para assessoramento nessa área, deixe aí a sua mensagem. Muito obrigada e até o próximo vídeo.